Olá, boa noite, Adriana, Cláudio, Sônia, boa noite para vocês. Eu tô com um pequeno delay, então às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder, mas muito bom que vocês estejam aqui. O assunto hoje também vai ser um pouquinho leve, no sentido de tentar mudar algumas coisas que não são tão leves. Oi, Cláudio. Então, hoje eu vou estar falando sobre como lidar com pensamentos negativos, como sair dos pensamentos negativos, no sentido de que eu acho que se a gente conseguir trabalhar nos pensamentos negativos, fica sempre mais fácil de lidar nas consequências desses pensamentos, na consequência dessas coisas que nos ocorrem, né? E assim é um ciclo, né? Quando a gente consegue lidar com o pensamento, a gente consegue lidar também com a atitude. E lidando com a atitude, a gente vai ter efeitos melhores. Então, uma coisa leva a outra. Se eu tô num pensamento negativo, eu passo a atrair coisas negativas e agir de forma negativa, no sentido de que eu já não consigo ver as coisas boas, né? E, portanto, também passo a atrair coisas negativas. É um ciclo. Então, vamos lá. Deixem seus comentários, deixem suas perguntas durante o processo que eu vou falando e vou respondendo. Então, vamos lá. Eu tenho que botar para vocês, desktop, para vocês olharem o que eu estou olhando também. Me avisem como é que tá o som também, tá? Se o som tá legal. Acho que deve estar, porque eu testei antes. Então, espero que para vocês esteja bem também. Saindo então dos pensamentos negativos ou como lidar com pensamentos negativos. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma imagem. Essa imagem é bem simples, tem uma maçãzinha feliz ali e aí vem uma mal-humorada. E a mal-humorada começa e daqui um pouco a que estava bem também fica mal, né? Isso é uma das coisas que mais ocorre no dia a dia quando a gente está olhando uma notícia negativa. O som tá ótimo, maravilha. Obrigada, Cláudio. Quando a gente tá vendo notícia negativa, quando a gente recebe um telefonema, quando a gente tá vendo um programa mais negativo, mais pesado, ou até mesmo uma música mais pesada, no sentido de, não é só heavy metal, é no sentido de negativa, de palavras negativas, né? Por exemplo, eu já tô na fossa e fico ouvindo música de força, né? De dor de cotovelo, vai ser complicado eu me sentir melhor, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Então, isso é uma das coisas que mais ocorre na vida da gente, é a gente se deixar contaminar de alguma forma, né? Seja pelas coisas que estão à nossa volta ou no caso de pensamentos negativos que estão dentro da gente. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre os pensamentos negativos, o que está dentro da gente. Então, vamos lá. Uma das formas de lidar é uma distração focada. Da mesma forma que eu acabei de falar de distrações não focadas, mas que muitas vezes são negativas, um programa, sei lá, de noticiário, um filme mais pesado, coisa do gênero. Se eu focar numa coisa mais positiva, por exemplo, um bom filme, um filme de comédia, uma comédia mais leve, até um anime, muitas vezes ou um desenho, por exemplo, da Walt Disney. Existem coisas que a gente pode se focar para mudar a maneira que a gente tá. Uma música, por exemplo, alegre, e se balançar, dançar, coisa do gênero, né? Fazer uma respiração mais forte, quer dizer, eu posso fazer uma distração focada, quer dizer, focar em alguma coisa positiva, diferente daquele pensamento que eu tava, daquela mentalização ou mentalidade mais pesada na minha cabeça. Então, uma das formas de lidar com o pensamento negativo é uma distração focada. Certo? Acho que isso muitas vezes é um recurso simples, mas que pode ajudar muita gente. Deixa eu só ver se eu tô com mais comentários e não tô enxergando, porque às vezes acontece isso. Não, ninguém mais comentou. Tranquilo. Então vamos ao próximo. Próxima dica para pensamentos negativos. Evitar o estresse. Aí tem duas formas de ver isso, essa colocação. Uma é simples, né? O estresse aumenta cortisol. Lembra que estresse é a perda de capacidade de relaxar. Então, algumas pessoas acham que se elas se colocarem com um monte de compromisso, um monte de coisa, não vão ficar pensando negativo,
né? Por exemplo, na questão de luto, algumas pessoas se culpam muito. Isso é extremamente comum aos homens. Mulheres se permitem mais o emocional e homens procuram fazer coisas. Então, às vezes eles se ocupam, às vezes eles voltam o mais rápido possível para o trabalho e aí eles acabam se estressando. Mas não só na questão do luto, o estresse normalmente vai dar um bombardeamento de pensamentos, vai fazer com que você fique com a cabeça mais cheia. Então, se você tá com pensamentos negativos, o estresse não vai lhe ajudar, porque vai aumentar o cortisol, você vai dormir menos, vai engordar na barriga, né? Não é nem nas outras partes do corpo, vai ser na barriga mesmo, porque o cortisol faz com que você aumente a camada de defesa na área que você precisa, que é órgãos vitais, né? E é barriga mesmo. Então, evite o estresse. Então, você percebe que você está estressando, quer dizer, não está perdendo a capacidade de relaxar, de dormir, de ter uma boa digestão, coisa parecida, você precisa de algum recurso de parar esse estresse, né? Quer dizer, você precisa botar uma atividade física, você precisa beber mais água, você precisa respirar mais fundo, você precisa começar a mexer com os controles de diminuir o estresse, para diminuir também o bombardeamento de pensamentos na sua cabeça. Essa outra figurinha que tá aparecendo é simples, né? Daqui a pouco eu tô negativo, pensando negativo, e eu tenho que me dar conta disso. Eu tenho que me dar conta disso, né? E aí, no terceiro, eu estou negativo, mas agora eu me dou conta que eu estou com muito pensamento negativo. Uma vez que você se dá conta de como que você tá, é o primeiro passo para você começar a modificar. Por quê? Porque algumas pessoas às vezes estão, mulher, por exemplo, em TPM é comum isso, estão, sei lá, a qualquer momento quase explodindo, né? O humor muito sensível. E aí o que que acontece? Ela daqui a pouco precisa se dar conta de como ela tá. Eu, por exemplo, tenho um dia de TPM bem forte e que eu percebo que é aquele dia que eu tô mordendo qualquer coisa. Então é o dia que eu digo pro meu filho, ó, acho que eu tô de TPM, né? Mais ou menos no ciclo, 28 dias. E aí eu digo pra ele, ó, não é com você, é comigo. E isso ajuda muito na relação, porque aquele dia eu estou mordendo ar, né? E quando eu aviso, ele já sabe que não é com ele já me deixa mais em paz, às vezes some. Eu digo, quanto que tá? Não, não, só que você me avisou que não tá bem. Às vezes, essa forma de se relacionar, sabendo que você não tá legal, avisando os outros, é uma forma de que eles entendem se você for mais grossa, entendem se você não tá legal, e você também, se dando conta disso, se dá conta de que, bom, como eu não tô muito bem, vai ser difícil ver muito positivo. Então, deixa eu me acalmar, que eu não tenho que resolver nada totalmente importante hoje, porque eu corro riscos de resolver mal, né? Deixa eu ver mais quem comentou. Elisete Carvalho chegou aí. Boa noite, Elisete. E vamos em frente. Então, assim, se dar conta do negativo é muito importante também, tá? Porque daí a gente tem como fazer alguma coisa com isso. Outra forma de lidar com o negativo é postergar o pensamento. O que que eu quero dizer com isso, gente? Pesquisas citadas num artigo americano mostram que postergar, quer dizer, deixar para depois o pensamento negativo para uma hora mais tranquila do dia, pode ajudar a controlar essas ideias desejadas, não desejadas ou indesejadas, né? O que que eu quero dizer com isso? Uma das técnicas que se tem, por exemplo, com pessoas que estão mais estressadas ou coisa parecida, é que muitas vezes elas acordam, até no começo da noite, quando elas estão indo dormir, elas estão com uma lista de coisas para fazer, como às vezes no meio da noite ela acorda com algum problema para resolver, ou ela tem que fazer uma coisa, se concentrar e ela vem com aqueles pensamentos repetitivos, né, que a gente chama de segunda mente, trazendo, você tem que fazer as compras, você tem que não sei o que lá, ou não tá suficiente, ou você não é boa, ou não vão gostar de você. Não importa qual o pensamento, mas uma técnica que é interessante, por exemplo, você tá para dormir, deixa um caderninho do lado da tua cama e anota, amanhã eu falo isso, ou amanhã eu penso nisso, ou resolver tal problema amanhã. Existe inclusive uma técnica de buscar soluções durante a noite, que é assim, você pega uma garrafinha d'água, um copo d'água, e bebe um gole e diz, preciso resolver, sei lá, tal questão sobre férias amanhã. Ou, se você não tem a solução, preciso da solução de resolver as férias, toma um gole, né? Ou toma um gole e pensa isso, e aí deixa aquela água ali assim e vai dormir, né? Para amanhã.
Quando você acordar, toma um gole d'água e lembra qual era a questão que você tinha colocado de noite, que normalmente vai vir ideias de solução. Talvez não seja a solução perfeita, mas vai te trazer possibilidades. E essas possibilidades às vezes são melhores do que ficar a noite toda revirando e pensando, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Então isso é uma das técnicas que se usa, por exemplo, para aquele pensamento repetitivo da noite. Mas esse postergar o pensamento pode ser feito de várias formas. Por exemplo, bom, agora eu não posso resolver isso, resolve em 1 hora e até seta o alarme no teu telefone. Por quê? Porque a tua mente vai dizer, daqui 1 hora ele vai me dar atenção. E acalma aquele pensamento muito repetitivo. Porque realmente é uma das coisas que incomodam muito quando a gente tem um pensamento que repete, repete, repete e não deixa a gente fazer as outras coisas que muitas vezes são necessárias de fazer naquele momento. Por exemplo, eu tô no trabalho e tô preocupada com uma coisa em casa que eu não vou poder resolver, né? Ou com um tema, sei lá, do relacionamento, alguma coisa do gênero. Então, eu não consigo me concentrar em trabalhar e eu não consigo resolver aquilo ali. Então, você perde um tempo enorme para várias coisas, fica incomodada, incomoda mais gente porque você acaba não fazendo nada concentrado e não resolve. Então, isso de setar um alarme, olha, tal hora eu vou conseguir resolver isso, ou ter pode ser no próprio celular uma listinha de coisas que você precisa resolver e dizer, ó, isso vai ser feito depois de tal coisa, ou assim, ou assado, você manda mensagem pro teu cérebro que você sim ouviu esse pensamento, ele não precisa ficar repetindo, mas que naquele momento não será feito aquilo ali. No sentido, toma o comando de novo. E as pessoas dizem, não, Milene, mas tá na tua mente, então como é que você vai... Não, não. Você não é a mente ou o pensamento. Você tem pensamentos e você tem um cérebro, mas você não é o cérebro. Você é muito mais que o cérebro, você é um conjunto de emoções, você é um espírito, você tem sim uma mente racional, tem sensações, você tem um conjunto de coisas, você tem um corpo físico, todos eles se comunicam e todos eles precisam de atenção. Não é apenas o cérebro ou os pensamentos. Claro que o cérebro faz com que você pense que ele é o rei, mas ele não é o rei. Pessoas ficam vivas mesmo sem cérebro, né? Pessoas ficam, sei lá, sentem coisas, mesmo que o cérebro não esteja funcionando tão bem. Então a gente não pensa que o cérebro é o rei. Eu acho que sim, a gente é ser racional e busca racionalizar as coisas, mas às vezes esse cérebro, a mente mente, né? A mente começa a colocar uma série de importâncias e valores que não são reais. Então a gente precisa às vezes colocar para mais tarde, até para ver se aquilo ali realmente é uma coisa importante para ser resolvida ou não, né? Vou ver se tem mais comentário, acho que não. Pronto. Vamos ao próximo. Aceitação. Isso é uma coisa que é interessante, o efeito que dá. Talvez o que você deva fazer para evitar coisas indesejáveis é aceitá-las. Uma pesquisa da Universidade de Wisconsin, Milwaukee, mostra que é mais benéfico aceitar pensamentos indesejáveis do que tentar lutar contra eles. Então, sei lá, tem um pensamento de insegurança numa entrevista, por exemplo. Vou fazer uma entrevista, qualquer tipo de entrevista, pode ser de emprego, de um show de TV, não importa, uma entrevista, né? E aí vem na minha cabeça, mas será que eu vou conseguir lembrar? Uma prova, sei lá, uma coisa assim, né? Que eu me sinto à prova. E aí vem na minha cabeça, não vou conseguir, e se me der branco, são pensamentos negativos, são pensamentos intrusos, que naquele momento não vão me ajudar. Mas às vezes é mais fácil pensar assim, não, talvez eu não consiga mesmo, talvez eu erre, e o que eu vou fazer? Então pensa na solução, né? Se eu gaguejar, eu vou dizer desculpa, e vou voltar a falar, vou falar uma outra palavra no lugar daquela que eu estou gaguejando. Então, a aceitação do pensamento, não brigar com ele, faz com que você tenha um tempo de buscar soluções para aquilo que te preocupa. Quando eu não aceito, não, vai dar tudo certo, não pensa negativo, não sei o que lá. Isso não lhe ajuda porque você está brigando com o pensamento e ele já viu que é o teu ponto fraco. Então, ele vai aparecer muitas e muitas vezes, quase que debochando da tua cara. Então, quando você aceita, você tem um espaço de tempo de dizer assim, não, realmente eu posso gaguejar. O que eu vou fazer com isso? Você tem um espaço para negociar contigo mesmo quais as soluções que você vai arranjar.
Porque se você não cria esse espaço, você acaba gerando para você uma dificuldade maior de, vamos dizer assim, dar o seu melhor, por exemplo, na entrevista, na prova, no que for que você está preocupado. Então, é interessante a gente pensar como que a gente pode lidar com as coisas sem que a gente dê muito poder a ela, que nem uma pessoa negativa, que nem eu mostrei naquele primeiro slide, de ela chegar e trazer um monte de negatividade, falar um monte de coisa, e você tá dando espaço e tempo para ela. Às vezes a gente precisa simplesmente dar um espaço e dizer, não, tá, entendo que você não tá feliz, mas eu tenho alguma coisa a ver com isso? Ou o que você vai fazer a respeito disso? Então, esse aceitar e então buscar uma solução é muito mais saudável para qualquer pessoa. Vamos que vamos. Então, meditar. Meditar podia ser também trocado por respiração, né? Meditação promove uma atitude de compaixão, de não julgamento em relação aos pensamentos que permeiam a mente. Portanto, meditar pode ser uma maneira eficiente de lidar com pensamentos indesejados ou negativos. Respirar também, né? E às vezes a coisa vem junta, respira e faz uma meditação. O que eu quero dizer com isso? Quando você medita no sentido de criar um espaço de a mente acalmar, e às vezes você pode criar um espaço ocupando esse espaço, com uma música, com uma paisagem, mesmo que seja olhando pela janela, mesmo que seja uma música do YouTube, com, sei lá, a natureza. Quando você cria esse espaço preenchido com alguma coisa mais saudável, direcionada, coisa do gênero, você faz com que aquele pensamento perca poder. Por quê, gente? Porque tudo que a gente bota a atenção tem muita força, qualquer coisa. Se eu botar atenção, eu me lembro quando eu fui fazer minha primeira aula, minha única aula, na verdade, de moto, porque aqui a gente tem uma aula que é um dia inteiro que você pratica na moto para ter um certificado por 2 anos para você dirigir motos pequenas, tá? Então, graças a Deus passei, mas eu me lembro do professor explicando que aonde eu coloco a visão, o olhar, a moto vai. Mesmo que você esteja olhando assim para o lado e a direção assim na tua frente, a tendência é você mover o corpo e, portanto, a moto para aquele lugar. E dito e feito, né? Eu tava vendo uns cones, que a gente tinha que passar pelos cones, né? Fazer umas manobras. E eu fiquei olhando para o cone. E mesmo que a minha mão a princípio estava reta, a moto foi sendo direcionada direto para os cones, né? Que eu tive que frear. Assim a nossa energia. Se a gente coloca atenção no pensamento negativo, a nossa energia está sustentando aquele pensamento negativo. Portanto, eu colocar minha energia para qualquer outra coisa, uma meditação, um trabalho de respiração, cantarolar, que é aquele lá, a primeira dica que eu dei na aula de hoje, né? Que é focar para uma outra coisa, né? Se distrair de uma forma focada, é a mesma coisa. Então, meditar é você distrair a tua atenção do pensamento negativo ou da negatividade para alguma coisa melhor para você, né? Mas poderia ser respiração, poderia ser oração, poderia ser um ho'oponopono. Tem várias formas de você lidar com o negativo, trazendo um foco mais positivo, né? Estão entendendo? Estão gostando? Deem um oi aí para mim, uns joinhas ou qualquer coisa do gênero para mim saber. Né? Nós estamos com algumas pessoas na live, então eu gostaria de saber de vocês. Tá tranquilo? Que bom. Não tá tranquilo? Pode reclamar também. E vamos lá. Autoafirmação é uma outra possibilidade. Pense em coisas positivas sobre você ou em crenças que lhe deixem melhor. Isso aumentará a sua confiança social, o autocontrole e o que também ajudará a evitar pensamentos indesejados. Deixa eu só ver, a Regiane entrou. Oi, Regiane, seja bem-vinda. Então, autoafirmação significa que às vezes a gente tá com... gostei dos joinhas e coraçõezinhos e as reações de vocês. Eu fico sabendo que vocês estão gostando. Muito bom, obrigada. Vamos lá. Então, autoafirmação significa que às vezes eu tô com um pensamento negativo e eu posso olhar, por exemplo, vamos pegar uma ideia assim, vou conhecer pessoas novas, vou num grupo, vou numa festa, vou em algum lugar que eu não conheço pessoas. E é comum na nossa cabeça a gente vir assim, será que eu não vou ficar isolada? Será que eu tô bem vestida? Como é que as pessoas estão se vestindo? Ou eu não conheço muita gente? Vêm coisas que são negativas. E aí é interessante você se autoafirmar, porque você já passou por isso. Desde que a gente é
beber, a gente tá conhecendo gente nova, a gente tá vivendo coisas novas, né? E, portanto, se a gente pegar e pensar em qualquer desses enfrentamentos, primeiro dia de aula, coisa parecida, mesmo que não tenha sido tão bom, a autoafirmação significa eu já passei coisa tão pior, sendo tão menor, tão menos experiente, tão menos equiparado, que agora que eu sou adulto é muito mais fácil, é muito melhor. Né? Então a autoafirmação é buscar crenças e coisas, porque a gente aprendeu a falar, a andar, e a gente não sabia nada, gente, sabe? A gente caiu muito tomba, a gente falou muito errado, e a gente venceu. Então olhar para essa bagagem que nós já temos é uma forma de fazer menor, né? De dar menos energia para o pensamento negativo. A Elisete está falando, obrigada, é bem isso, temos que mudar o foco, exatamente. Porque assim, pensamento negativo todo mundo tem. Coisas negativas na vida todo mundo tem. A diferença é que algumas pessoas, apesar de ter medo, sei lá, raiva, insegurança, isso, aquilo, elas seguem fazendo a parte delas para chegar onde elas querem. E algumas simplesmente são paralisadas no negativo. E realmente a vida vai paralisar, não vai ser a vida que elas querem. Obrigada pelos joinhas, gente. Obrigada, Adriana. Tá dando os joinhas. Aqui é uma outra figurinha que eu acho legal de a gente entender. Uma das formas é a gente focar na jornada, tá? Então, por exemplo, aqui as figurinhas estão mostrando. Primeiro dia, o que eu fiz, o que eu não fiz. Segundo dia, vamos lá. Primeiro dia, o que eu fiz, o que eu não fiz. Segundo dia, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, eu tô vendo o resultado dia a dia. E isso é o foco na jornada, ser feliz na jornada. Enquanto você vai chegar lá no resultado, vai ser mais feliz. Algumas pessoas ficam felizes só no sentido assim, o foco é no resultado, é no destino. Então, durante toda a jornada eu não cheguei lá, eu não cheguei lá, eu não cheguei lá. Ai, como tá longe, ai, como é difícil, será que vai demorar? E aí ela só vai ser feliz quando ela chegou na jornada. Só que no outro dia ela tem que começar outra jornada. Então, ela vai ser feliz muito pouco tempo. Se eu passo, eu for feliz, eu for pensar positivo, eu tô, sei lá, eu quero ir para uma festa, ou para uma viagem, ou para as férias, por exemplo, e eu começo a pensar, falta 30 dias, falta agora 29, 28, 27, falta 2 semanas, falta 1 semana, tô chegando, é as férias. E aí eu vou curtir essas férias antes de chegar às férias. Agora, se eu penso assim, falta 30 dias para as férias, que horror, que difícil. Quer dizer, se eu não tô aproveitando a jornada, sei lá, fazendo a lista, vendo a temperatura do lugar, o que eu tenho para visitar lá, se eu não tô aproveitando a jornada, quando eu chego lá, e eu aproveitei a jornada, eu vou ser feliz, mas eu vou ser feliz todo o tempo. Agora, se eu não aproveitei a jornada, eu vou ser infeliz até chegar às férias. E aí, chegar nas férias, se eu não curtir para chegar lá, o que acontece? Eu não tenho planejamento, eu não aproveitei, então eu vou fazer tudo nas férias, inclusive ficar doente. Muita gente faz isso, muita gente faz isso. Eu mesma fazia isso há tempos atrás. Que era assim, trabalhava que nem uma condenada, e aí nas férias o meu corpo entendia que era o único tempo que eu tinha para mim. Então normalmente tinha algum problema nas férias. Podia ser dente, podia ser dor de ouvido. Teve umas férias que eu tive que voltar mais cedo porque estava infeccionado, que eu ia perder o tímpano, para vocês terem uma noção. E eu não tava com nenhum problema de ouvido até ir para as férias. Né? Então, é o tipo da coisa assim que você vai criando um sistema em você de que quando você dá uma parada, o teu corpo adoece. Agora, quando você aproveita a jornada e curte, e sei lá, planeja as férias e faz isso e faz aquilo, tem tanta coisa que pode acontecer que são tão boas, que já são boas antes mesmo das férias. Então, você vai curtir muito mais, mesmo que alguma coisa não dê tão certo, porque você não tem só aquele período para dar certo, para ser feliz. Então, aumentar esse tempo de ser feliz é muito bem importante. E vamos lá, escrever, né? É uma outra dica. A escrita autoexpressiva apresenta diversos benefícios psicológicos, porque nela se expressam os pensamentos, sentimentos e desejos mais profundos. Esse tipo de escrita pode ajudar a reduzir ou amenizar o impacto desses pensamentos indesejados ou negativos na sua mente. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está com um pensamento negativo e que até tem fundamento, até tipo assim, tu
tá chateado com uma coisa que não foi legal, por exemplo. Então, se você pegar um papel e começar a escrever, por exemplo, sobre o que está certo, o que está errado, o que poderia ser feito daqui para frente, quais as soluções que você quer, qual o resultado que você quer chegar. Quando você começa simplesmente a expressar e escrever, o que você está fazendo? Você está fazendo com que aquele pensamento negativo tenha um espaço de ser criativo. Por exemplo, se eu pensar só no que deu errado e ficar só naquele pensamento repetitivo, eu não estou abrindo um espaço. Vou explicar de uma outra forma que eu acho que fica mais claro porque escrever é importante. Eu já expliquei isso, mas volto a explicar. Quando você pensar, você pode pensar 10 coisas ao mesmo tempo, e todas elas podem ser inclusive negativas, tá? Quando você escreve ou fala, você tem que fazer um de cada vez. Então, quando você escreve, mesmo que você queira escrever 10 palavrões, você vai ter que pensar um por vez para escrever o palavrão inteiro, tá? O xingamento, a brabeza, o que for. Só que quando você faz isso, você escreve ou fala, você alinha a sua forma de pensar. E esse alinhamento é um ordenamento. Sai essa palavra primeiro, depois essa, depois essa, depois essa. Quando eu penso, pode ser 3 ou 4 ao mesmo tempo. O que me deixa às vezes mais desnorteado, mais negativo e mais sem saber o que fazer. Quando eu começo a escrever, eu também começo a ter ideias, porque como eu estou alinhando, eu estou abrindo espaço para essas ideias. Então, escrever é uma ótima forma de tirar pensamentos intrusos e que realmente nos incomodam, porque você vai realmente dando uma direção para sua mente e para uma solução, né? Deixa eu ver lá, a Fabiana entrou. Oi, Fabiana, seja bem-vinda. A Elisete tá, deixa eu só ler ali o que tá escrito. Eu fiz em dezembro em um cruzeiro e ganhei de presente. Comecei a curtir 3 meses antes e foi maravilhoso. É bem isso. Eu acho que, primeiro, maravilha, se você receber um presente, é porque você é gostável, né? As pessoas gostaram de você e te deram. Então, já curti, já o presente, já a intenção da pessoa, já o cuidado da pessoa, para onde você estava indo, para onde ia passar o navio, o que você ia levar, toda essa jornada te fez feliz. Claro que o cruzeiro é bom, eu já fiz uma vez e até pretendo fazer mais. Mas você curtir a jornada antes mesmo do navio faz com que você esteja lá transbordando, planejando, criando, né? E isso é muito bom, né? Todas as pessoas que... Porque assim, digamos que o que você quer é comprar um carro, né? O carro, quando você comprar, vai ter lá, sei lá, o carnê para pagar, ou IPTU, vai ter um monte de coisa. Então, essa felicidade de ter o carro, ela não vai ser duradoura, mas a jornada para você chegar naquele carro pode fazer com que você valorize mais ainda o carro. Vou dar um exemplo. Para tentar fazer com que meu filho desse mais valor às coisas dele, então ele podia muitas vezes ter um presente que ele queria no aniversário dele, mas era uma escolha. E uma vez ele estava certo que queria uma bicicleta e na véspera já tinha até acertado de dividir o preço da bicicleta com o dindo dele e tudo mais. E ele disse, não mãe, eu quero um skate, que era realmente muito mais barato. E eu falei, se tu ganhar um skate, não vai ganhar a bicicleta. Ele disse, não, mas eu quero skate, eu não quero mais bicicleta. E realmente o skate simples, era um skate para criança, né? Era muito mais barato, nem precisei do dindo para me ajudar a pagar. Comprei o skate e assim, 1, 2 semanas depois de uns tombos, ele queria a bicicleta. Eu falei, bom, agora só no próximo aniversário. Eu poderia ter comprado no Natal, eu poderia ter comprado em outra data, mas eu precisava que ele entendesse que ele tem uma escolha e tem... Só que a consequência de ele esperar 1 ano para ganhar essa bicicleta, a bicicleta foi um brinquedo que... Olha, ele amou e brincou até realmente gastar a bicicleta. E depois, claro, crescendo bastante, tendo outras bicicletas. Mas, às vezes, essa coisa de não ser fácil também é uma forma, né? De a gente valorizar e ser feliz. Porque, na verdade, ele acabou sendo feliz com as outras coisas. Elisete, 3. Não é atrás, 3 meses antes. Que bom. Que bom que foi 3 meses de felicidade, né, Elisete? Vamos lá.
Faça uma pausa. Estabelecer limites é como você se livra de uma pessoa negativa ou de um pensamento negativo também, invasor. Você precisa de espaço onde possa limpar a cabeça depois de lidar com alguém ou algo que fechou você emocionalmente, zap emocionalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está num pensamento negativo e a gente precisa dar uma caminhada, tomar um cafezinho. Como eu falei antes, né? Fazer uma distração focada. Por quê? Porque às vezes, seja uma pessoa que chegou para nós mais negativa, seja um pensamento mais negativo, eu preciso dar um espaço disso. E para isso, às vezes, porque assim, ó, digamos que eu estou trabalhando, mesmo que seja em casa, não importa, se eu estou estudando para um concurso e me vem, sei lá, um tormento, seja pessoa ou pensamento, né? Às vezes eu preciso levantar dali e fazer uma outra coisa, né? Desviar a minha própria atenção daquilo que chegou àquele espaço, para que eu possa dar como se fosse uma cortada naquela atenção ali. Lembra que eu te falei, onde você bota atenção, você bota energia, e aí você dá mais força para aquilo ali. Seja pensamento ou pessoa negativa, né? Às vezes as pessoas negativas vêm e blá, 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 blá no teu ouvido, e às vezes você diz só um pouquinho, vou no banheiro. Vai no banheiro, vai lavar a mão, não precisa fazer nada no banheiro, vai lavar a mão. Às vezes esse pequeno corte faz com que ela quebre patamar dela de negatividade, você não deixa tanta negatividade, e isso acontece também para pensamento. Então, tanto para pessoas quanto para pensamentos, muitas vezes dar uma pausa faz a diferença, tá? Então, pensa nisso, de repente, na próxima vez, vai no banheiro, vai beber uma água. Às vezes até trocar o assunto, né? Quer uma água? Quer não sei o que? Quebra, né? Essa coisa da pessoa. Reconheça distorções do pensamento. Nossas mentes têm maneiras inteligentes e persistentes de nos convencer de algo que não é realmente verdade. Esses pensamentos imprecisos reforçam um pensamento negativo. Se você pode reconhecê-los, pode aprender a desafiá-los. Então, vamos, primeira coisa. Às vezes, se a gente parar para pensar, nossos pensamentos são coisas que são lá da infância. Por exemplo, você é burra, ou você é gorda, ou você é feia, ou você é incapaz. E a gente vai fazer qualquer outro trabalho agora, adulta, sei lá, conhecer pessoas, no próprio trabalho, apresentar um trabalho, na escola, qualquer coisa do gênero. E vem aqueles pensamentos, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, os outros são melhores, que não tem nada a ver com aquele momento. Só que, como é uma crença, a mente traz de tal forma que você realmente acredita que é verdade, que não é suficiente, que não é bom o suficiente, que pode não conseguir fazer as coisas. Então, o que você precisa nesse momento? Você precisa, nesse momento, desafiar esse pensamento. O próximo até vai complementar isso. O que é desafiar? Né? Desafiar o pensamento é dizer assim, se eu sou incompetente, como é que eu cheguei até aqui? Se eu sou incompetente, eu vou fazer da minha forma incompetente. É no sentido assim, mesmo que você tenha medo, que ele não te paralise. Porque o problema não é ter medo. Medo todo mundo tem. Em diferentes graus, tudo mais, todo mundo tem. A diferença das pessoas que fazem as coisas é que elas fazem com medo mesmo. Eu me lembro quando eu comecei, seja os vídeos, né? Há 1 ano, quase 2 anos atrás, já são mais de 100 vídeos. O primeiro vídeo eu cheguei a chorar para fazer, porque eu achava tudo horrível, eu achava minha cara horrível, era tudo terrível, e porque não era o conteúdo que eu tinha alguma dificuldade, era comigo mesma, me olhar na câmera era difícil. Daí com o tempo eu fui fazendo e fui arriscando, e hoje é muito fácil. Por quê? Porque hoje, principalmente quando vocês participam, é muito legal, porque eu tenho como uma conversa com vocês, que era uma coisa muito fácil para mim fazer com o público. Eu dava aula para turmas grandes, né? Eu dava cursos de vivência, cheguei a dar palestras com 500 mil pessoas, e aquilo já tinha vencido. Né? Mas aí quando começa uma coisa nova, que foi a questão da tecnologia e tudo mais, eu não sei, eu não conheço. Então, às vezes, atualmente diz assim, um monte de coisa que pode até ter uma verdade,
Mas se você não aprendeu a falar, não aprendeu a andar, não aprendeu tanta coisa que era completamente impossível para você no começo, e que você não importava se você ia cair, você se importava que você queria chegar lá, seja, sei lá, no brinquedo, na comida ou no que você queria. Então você caiu tombos e não se preocupou com os tombos. Esse eu acho que talvez seja o grande problema do adulto, né? Ele tá mais preocupado com o tombo que ele vai levar do que o objetivo aonde ele quer chegar. Então, às vezes, a gente precisa entender, reconhecer que esse pensamento, eu não vou conseguir, ele é um pensamento distorcido. Por quê? Porque você já conseguiu coisa muito pior. Você já conseguiu vencer sem, tipo assim, só no choro. Sabe? Engatinhando, se arrastando no chão. E você conseguiu. Então, agora é muito mais fácil. Você tem muito mais ferramentas e você já sabe que é possível muita coisa. Porque você hoje consegue reconhecer que se tem muita gente fazendo, é possível fazer. Eu não sei se vocês sabem, só comentar que eu acho que é interessante esse comentário. Sally tá entrando. Oi, Sally, seja bem-vinda. Uma das coisas que acontece em todas as Olimpíadas é pessoas quebrando recorde. E se você vai olhar, por exemplo, no halterofilismo, levantar peso, na primeira Olimpíada foi 50 quilos que o campeão, o cara que mais levantava peso, levantou. 50 quilos. Gente, eu levanto 50 quilos. Eu levanto 50 quilos, quer dizer, eu ganharia a Olimpíada, na primeira Olimpíada. Agora é meia tonelada que as pessoas levantam, né? 500 quilos. E vai ter mais e mais e mais. Por quê? Porque toda vez que você enxerga alguém fazendo alguma coisa nova, tipo carregar mais peso, correr mais rápido, se você é uma pessoa que, por exemplo, no caso de atleta, é um atleta que treina, o teu cérebro diz, se ele conseguiu, eu também consigo. Né? E o teu cérebro vai treinar para conseguir aquela etapa. Assim é o bebê. Se as pessoas todas estão falando, se comunicando, eu vou falar. E aí eles começam com o nelinhês, né? O bebinhês, que é aquele e tem altas conversas, né? Com a forma deles, porque eles não estão preocupados em errar. Eles estão preocupados em chegar ao que eles querem. Eu acho que isso nos falta muito. Acho que isso era uma das coisas que a gente mais teria que olhar, quando eu cresci, o que eu deixei para trás? Né? Dos meus potenciais, principalmente desses pensamentos distorcidos, que eu sou menos, que eu sou isso, você, nós, né? Quanta coisa nós vencemos e qual é o medo agora? De errar? Mas quem não vai errar? Quem não vai errar? Quem é perfeito? Inclusive, se tem pessoas perfeitas, elas são muito chatas, porque elas são perfeitas. Entende? Elas vão ser muito metódicas e tudo mais. E talvez as perfeitas não sejam felizes. Então, vamos ser imperfeito, mas aquela coisa de fazer a diferença, fazer qualquer coisa para você, se você quer qualquer resultado. E vamos lá. Desafio o pensamento negativo. Sempre que você tiver um pensamento distorcido, pare e avalie se precisa. Deixa eu ver. Passei esse? Provavelmente ofereci uma. Muito parecido com o anterior, né? Então, deixa eu só confirmar uma coisa. Tá. Reconheça, esse que é outro, eu não tinha passado, desculpa. Reconheça distorções do pensamento. Nossas mentes têm maneiras inteligentes e persistentes de convencer que algo realmente é verdade. Não, eu já tinha passado esse também. Agora eu não sei. Mas, de maneira geral, vamos lá. Se você pode reconhecer, você pode desafiar um pensamento. Desafio o pensamento, agora esse eu não tinha passado. Vamos lá. Que tiver pensamento distorcido, para avalie se é preciso. Pense como você responderia se um amigo seu falasse sobre si mesmo dessa maneira. Você provavelmente ofereceria uma boa refutação à visão negativa. Então, uma das formas de desafiar o pensamento negativo é, por exemplo, se você diz, eu sou burra, isso, aquilo. Se um amigo teu estivesse falando isso para você, né? Se um amigo teu estivesse dizendo, eu sou burro, e você ia dizer, por que você está falando isso? Ou tipo assim, não, tu já fez isso que é inteligente, ou você é burro, mas é legal, né? Como é que você lidaria se não fosse com você esse pensamento negativo sobre você ou sobre alguma coisa que está à tua volta? Se não fosse para você o tratamento e fosse para alguém que você goste, como você trataria essa pessoa falando mal de si mesma? Né? Sendo negativa com ela mesma. O que você falaria, o que você faria, como você se relacionaria com esse processo. Porque eu acho que isso que às vezes nos falta
E eu conheço muita gente assim. Elas são muito duras consigo mesmas, mas não são tão duras com os outros, né? Algumas pessoas se cobram muito, 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 num nível muito alto e não cobram os outros, por exemplo. Então, se você está fazendo o seu melhor, não tem o que você possa criticar. Você está fazendo o melhor dentro das circunstâncias, da possibilidade das coisas que você tem. Agora, se você não está fazendo o melhor, pense em fazer o melhor. Por quê? Porque se você sabe que não está fazendo o melhor, sim, você está sujeito à crítica, começando por você mesmo. Agora, não seja tão duro com você, no sentido de querer perfeição, porque a gente está sempre se aperfeiçoando. Perfeito significa, em latim, feito. Significa uma coisa terminada. Então a gente não é perfeito porque a gente não terminou ainda. Só é perfeito quem morreu. Porque está feito, finalizado. Então nós não estamos finalizados. Nós estamos nos aprimorando, nos fazendo até o momento que tiver feito, terminado, terminou o ciclo, não tem o que melhorar, não tem o que aperfeiçoar, morreu. Então, não queira ser perfeito, queira estar agindo, crescendo e melhorando sempre. Mas isso não é perfeição. Perfeição é só quando você morrer. Entende? Só quando você tiver terminado. Então, desafie um pouco esse pensamento e pense mais cuidadosamente em relação a você, às suas coisas. Faça uma pausa nos pensamentos negativos. É possível aprender a separar-se dos pensamentos negativos. Uma maneira de fazer isso é permitir-se uma certa quantidade de tempo, talvez 5 minutos, com o pensamento. Depois pare de se concentrar nele e continue com o seu dia. Então, às vezes, a gente tá vindo lá com um pensamento negativo, sei lá, não vou conseguir terminar isso em tempo, não vou conseguir fazer aquilo, ou não vai dar certo tal coisa, tarará. Então tá, para um pouquinho, dá um intervalo, para um pouquinho, realmente dá um tempo para esse pensamento negativo. Eu não vou conseguir terminar nada, nem um pedaço, nem um pouquinho. E não vou pedir ajuda, então, para terminar isso? Então, não vou dizer isso? Vou me castigar? Então, qual vai ser a minha punição? Tá, dá 5 minutos fazendo um brainstorm, quer dizer, um monte de ideias sobre aquilo ali. E ver qual é o resultado disso. No sentido assim, pensou, tipo, bom, agora eu vou voltar pro trabalho. E vou dar o meu melhor. Porque uma vez que você tente fazer isso, deixa eu só ver os comentários, o resto todo funciona, né? Mas a gente às vezes precisa dar esse intervalo mesmo. A Karina, oi Karina, seja bem-vinda, boa noite para você também. Então, fazendo pausas nas coisas negativas, a gente dá um tempo de ideias, de espaço de ideias, né? E eu acho que isso que faz a diferença para quando a gente quer parar com o pensamento negativo. Mas até o final da live tá perto. Deixa eu ver até se não é agora. Tô no final da live. Deixa eu voltar a imagem para eu. Eu vou estar ensinando para vocês uma técnica. Uma técnica que, para mim, é a melhor técnica para pensamentos negativos. Essa técnica, ela realmente já me ajudou em várias coisas. Ela ainda me ajuda. E aí, o que acontece? Se vocês usarem ela para qualquer forma de pensamento, não vou dizer só negativo, às vezes a gente está com um pensamento repetitivo, que fica martelando na cabeça da gente, a gente não consegue se concentrar em qualquer outra coisa. Pode ser até um pensamento feliz, mas que está me atrapalhando nesse momento que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer outra coisa. Então, eu vou falar devagar, eu vou falar umas 2 ou 3 vezes, se quiserem anota, tá? Se quiserem que eu anoto no final, mas aí tem que dizer anota para nós, que daí eu anoto. Se não pedirem para anotar, eu não vou anotar, vou deixar para vocês anotarem. Mas se alguém quiser anotar enquanto eu falo, também pode. Então, é bem simples, tá? As palavras que você vai usar, tu pensa ali assim o que você não quer ficar repetindo, tá? Qualquer pensamento. Por exemplo, eu uso isso no ônibus quando tem uma criança berrando e a mãe não tá fazendo nada e fica, ai fulano, tipo assim, eu sei que aquilo não é da minha conta.
Eu não tenho que fazer nada, mas me incomoda. Não é nem a criança gritando, é a atitude da mãe frouxa de não, sabe? Ela não tá nem dando atenção pra criança, ela tá dando atenção tipo assim, ó, gente, eu tô falando alguma coisa. Então, isso me incomoda muito. Como eu não tenho que resolver isso, eu não tenho sei lá, educar essa mãe ou essa criança. Às vezes eu tenho vontade, mas não é do meu, digamos, não é minha função fazer isso. Tipo assim, eu vou acabar gerando conflitos. Já gerei, chegar na mulher e falar alguma coisa, chegar na criança e falar alguma coisa, né? Mas para tentar evitar isso, então eu uso essa técnica. Então, pensando na coisa que te irrita, você vai dizer 3 vezes: cancela, cancela, cancela. Entrego pro divino, troco pelo oposto, está feito. Então, vou te explicar a técnica. No momento que você fala 3 vezes cancela, 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 o teu cérebro entende o que significa cancela, para, né? Então, ele dá um stop para ouvir o que tu tá fazendo. Como assim para, né? Cancela, cancela, cancela. Entrego pro divino. O divino que você, se quiser dizer para Deus, eu vou dizer o divino. O divino pode ser em mim, fora de mim, o divino que eu acreditar. Mas quando eu falo divino, eu estou dizendo de uma inteligência superior à minha, que pode estar em mim, mas não naquele momento negativo, né? Então, eu entrego pro divino esse divino que é superior àquela coisa que eu estava antes. Troco pelo oposto, que é se eu tô pensando mal, se eu tô pensando negativo, se eu tô com raiva, é pensar positivo, bem e tudo mais. Está feito, concluo isso, não vou me incomodar mais com isso, está feito. E é muito interessante porque dá uma trégua, dá uma passada. Claro, você vai dizer assim, tá, Milene, mas aí a criança tá chorando antes, não vai te incomodar nunca mais? Não, daqui a pouco ainda eu tenho que fazer 1 ou 2 vezes e depois realmente a minha mente começa a focar em outra coisa. Então, às vezes, claro, alguma coisa está nos incomodando e segue nos incomodando. Então, tu vai pensar, você não precisa falar alto isso, você vai pensar isso e ajuda realmente a você destacar isso ou tirar a importância disso e dar um foco em alguma coisa que vale mais a pena. Então, só repetindo essa técnica, eu acho que ela é muito interessante, que é 3 vezes eu falo, penso no que estava me incomodando, falo 3 vezes, cancelo, 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 entrego para o divino, troco pelo oposto, está feito. Testem isso para qualquer forma de pensamento negativo. Por exemplo, pode estar pensando negativo de você mesmo. Ah, eu tô muito isso, muito aquilo, sei lá, negativamente. Cancela, cancela, cancela. Entrega pro divino, troca pelo oposto, está feito. Ou coisas externas a você, que é muito legal, que é muito bom, o resultado realmente vale a pena. Então, por aqui com esse exercício, eu encerro essa live. Vou deixar para o próximo domingo. Eu vou estar falando, até já preparei o material, mas para essa live não ficar muito longa, que nós estamos a 47 minutos. Então, eu deixo para a próxima, que é lidar com pessoas e coisas tóxicas. Que é mais ou menos nessa linha de como a gente consegue quebrar coisas que não são saudáveis pra gente, para que a gente possa voltar ou se alinhar energeticamente, se harmonizar novamente, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Obrigado para quem ficou até o fim, obrigado para quem está assistindo até agora. Uma excelente semana, um excelente mês de janeiro. Que a gente possa, então, criar o nosso ano cada vez melhor, curtindo a jornada, não só o final do ano, né? Cada dia construindo, cada mês e cada mês construindo o ano. Mas que você possa ser feliz agora. Então, aprendeu a quebrar um pouquinho os pensamentos negativos, ficar positivo é sempre melhor que negativo. Um beijo enorme para vocês e até a próxima.